Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 39, por favor. Não é um texto desconhecido, é uma passagem bíblica conhecida de vocês, mas eu quero meditar um pouquinho só com os irmãos nessa palavra. Lucas capítulo 22, versículo 39 a seguir. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Apartou-se deles de cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passas de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas que corriam, gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quem pode dar um amém por essa palavra? Amém. Podeis assentar, se acomodem, por favor. Obrigado, pastor. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, como base para a ministração dessa noite, ele retrata aqui, se não for o mais dramático, é um dos episódios ou situações mais dramáticas do ministério terreno de Jesus. Porém, o que acontece aqui no texto que eu li, em Lucas 22, 39 ao 46, a situação ela começa delicadamente em alguns versículos anteriores ao texto que eu li. Mais aproximadamente no capítulo 22, a partir do versículo 7, começa toda uma situação que culmina nesse momento dramático do ministério de Jesus. O Senhor Jesus estava bem próximo da sua crucificação, bem perto de ser preso e torturado pelos romanos, julgado pelos judeus, e ele resolve fazer uma Páscoa especial. E para essa Páscoa especial que Jesus resolve fazer, ele convida um grupo seleto, só os discípulos, os 12 que estavam acompanhando ele há praticamente quase 3 anos de ministério. Ele resolve selecionar esses homens para uma Páscoa especial. E Jesus, ele transforma essa Páscoa do capítulo 22 do livro de Lucas numa santa ceia que nós celebramos até o dia de hoje, que nós celebramos ao Senhor até nos dias atuais. E essa santa ceia, irmão, se transformou num culto tenso. Pensa num culto tenso, foi essa santa ceia que Jesus realizou. Eu não sei se os irmãos aqui já teve a experiência de participar de um culto tenso, um culto pesado.
Talvez lá no interior de Minas isso aconteça com mais frequência. Aqui em Cariacica as coisas não são tão pesadas assim. Culto tenso, irmãos, é aquele culto que você tem vontade que ele acaba rápido, que o tempo passa correndo. E o problema é que quando o culto está tenso, quanto mais você quer que o culto anda, que o tempo passa rápido, aí é que o relógio agarra. Aquele culto que não vai para frente e nem para trás. E pensa numa santa ceia tensa. Foi essa santa ceia de Lucas capítulo 22. E eu quero confessar algo para os irmãos aqui, que eu nunca pensei que eu ia falar em público. O problema todo é que quem deixou a santa ceia tensa foi Jesus Cristo mesmo, irmãos. O problema todo é que quem deixou o culto tenso foi Jesus. Jesus, ele começou a revelar algumas coisas nesse culto, nessa mesa de santa ceia, que mexeu com a estrutura dos discípulos. Ainda bem que ele só escolheu discípulo para participar desse trabalho. Não tinha um novo convertido ali. Não tinha ninguém ali que estava iniciando a carreira cristã. Jesus, ele selecionou homens que estavam acompanhando o ministério dele já há algum tempo. E Jesus foi sábio nisso aí. Jesus, ele começou a trazer revelações nessa mesa de ceia, que mexeu com o emocional dos discípulos, desestruturou totalmente a vida espiritual, a estrutura desses homens. O que aconteceu nessa santa ceia que ela ficou pesada, que ela ficou tensa? Tem hora que a gente acha que no culto tenso Jesus não está presente, irmãos. Que Jesus só está presente quando o culto está movimentado, quando os irmãos estão batendo palma, que Deus está presente no culto quando tem língua estranha, quando tem movimento na igreja, quando o barulho está intenso, aquele culto que revira tudo, e tem pregadores nos dias atuais que usa até algumas palavras, alguns chavões, que colou agora nos dias atuais, virou tudo, quebrou tudo, o negócio esteve tenso, pegou fogo para tudo enquanto é lado, e a gente tem a tendência de achar assim, olha, Jesus só está presente quando o culto está virado, quando a coisa está movimentada. Mas eu tenho uma notícia para entregar aos irmãos. No culto movimentado, Jesus está presente. Mas no culto tenso, Jesus não deixa a igreja sozinha também não. No culto do movimento, da língua estranha, pode ter certeza que o Espírito Santo está operando no meio da igreja. Mas o dia que o culto está silencioso, o culto está só a poder de lágrima, o culto está só a poder de suspiro, o culto está só a poder de gemido, não quer dizer que Jesus não está na igreja, não. E eu vou revelar algo mais profundo ainda. São nos cultos tensos que Jesus mais trata coisas profundas no meio do seu povo. Jesus, ele trata com a igreja coisas mais profundas nos cultos silenciosos do que nos cultos movimentados. Aquele culto que você sai dizendo, meu Deus, estava difícil, estava pesado, o que aconteceu? Eu tenho uma notícia para te entregar. Deus trata com a igreja nos cultos tensos coisas mais profundas do que quando o culto está movimentado. Guarde isso no seu coração. Jesus, irmão, nessa Santa Ceia começou a trazer revelações muito profundas. A primeira revelação que Jesus trouxe: desejei muito comer convosco essa Páscoa, porque ela não vai acontecer mais, até que ela se cumpra no reino dos céus. Primeira revelação que mexeu com a estrutura dos discípulos. Jesus disse, eu vou comer com vocês, desejei, marquei esse trabalho, eu quero vocês aqui, quero que seja especial, porque é a última que eu estou participando com vocês. Só vai acontecer de novo depois que ela acontecer no reino do céu daqui para frente.
E isso aí, irmãos, trouxe assim uma certa dificuldade para os discípulos. Eles não estavam esperando ouvir essa palavra. De repente o Senhor Jesus, ele sai com outra palavra muito dura, muito difícil. Jesus falou assim: olha, está chegando um momento em que o Filho do Homem vai ser preso, vai ser escarnecido, vai ser ferido, zombado, e vai ser colocado na mão dos pecadores, e vocês vão ver o Filho do Homem ser levado à cruz, ser crucificado. Quando Jesus falou isso, irmão, Pedro toma a palavra. Ele, aleluia, se manifesta no meio da Santa Ceia e diz: Senhor, isso não vai acontecer. Se isso acontecer, vai acontecer comigo também, porque se levar o Senhor, vai ter que me levar. Aí Jesus, irmão, dá aperta, porque quando o culto está tenso, você pensa assim: meu Deus, não vai piorar mais não. Pode acreditar que piora, irmãos. Quando o culto está tenso, você diz: meu Deus, não vai acontecer nada para pesar mais o culto. Pode ter certeza que vai pesar um pouquinho mais, porque nesses cultos Jesus tem liberdade de trabalhar. Jesus olha para Pedro e diz: olha, Pedro, eu vou te dizer uma verdade. Ainda essa noite, antes do galo cantar, pelo menos umas 3 vezes, você que é meu obreiro, meu companheiro de ministério, íntimo meu, vai me negar na frente do povo aí. Pedro, irmão, ficou todo quadrado, ficou sem lugar, sem ambiente, ficou, aleluia, deslocado no meio daquele povo. De repente Jesus, ele traz uma palavra que acabou de arrebentar com a Santa Ceia: o Filho do Homem vai ser traído. E eu vou dizer mais: o culto está pequeno, veio pouca gente, é 12 pessoas só na ceia. A mão do que me trai está comigo na mesa. Olha a conversa, olha onde esse culto está chegando, irmão. Olha o caminho que essa Santa Ceia está tomando. Olha para onde esse negócio está indo. Se fosse eu como pastor presidente, alguém ia chegar no meu ouvido e dizer: pastor, deixa isso para ser tratado numa reunião de obreiro, rapaz. Vamos tratar isso só com os pastores lá dentro. Não fala isso para o povo não, porque isso vai pesar demais o culto. Jesus não tem medo de falar o que precisa ser falado no meio da igreja. Eu vou repetir porque é sério o que eu estou dizendo aqui. Jesus não tem medo de entregar a revelação que precisa no meio do seu povo. Jesus entrega a revelação suave, Jesus entrega a revelação edificante, mas se precisar entregar uma palavra mais pesada, Jesus não tem medo nenhum de falar. E eu vou ser mais sincero com os irmãos: Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, é o Senhor dos obreiros, é o dono dessa mocidade. Se Ele tiver de falar aqui dentro, Ele não pede licença para ninguém, não dá explicação dos seus atos. A palavra dEle ainda tem poder e autoridade no meio do seu povo. Quantos ainda acreditam que a palavra que sai da boca de Jesus, mesmo pesada, ainda edifica? A palavra que sai da boca do Senhor pode ser pesada, que ela ainda traz vida. Profetada mata, mas profecia do céu edifica e dá vida. Só quem pode levantar a mão e adorar o nome dEle, a palavra dEle ainda tem poder. A mão do que me trai está comigo na mesa. No meio dessa situação delicada, irmão, se levanta, Judas Iscariotes, abandona a mesa de ceia. Já viu um irmão levantar com a cara feia do culto, irmãos? Na hora que a coisa está pegando, o pastor tentando controlar a situação, irmão que fica nervoso, levanta, pega a Bíblia, sai pela porta e vai embora. Aí é que o clima fica melhor ainda no meio do culto. Judas levanta, se despede do Senhor. Jesus olha para ele, entrega uma palavra pesada: vai lá e faz o que você tem que fazer, faz logo o que tem que ser feito. Judas sai, só fica 11 Jesus no meio da mesa. De repente, irmãos, quando eu acho que os discípulos são maduros para entender, quando eu acho que a igreja está sabendo lidar com a situação, levanta uma outra. Agora não é mais Jesus, é os discípulos. Sabe qual foi o tema da reunião que eles levantaram? Eu quero saber qual de nós é o maior aqui na mesa.
Eu acho que sou eu sou o Tiago dizendo, sou eu, porque eu sou o teólogo mais profundo, mais conhecedor, eu zelo pela sã doutrina, eu cuido, eu sou muito conservador naquilo que falo. Pedro, irmãos, pode até levantar e dizer, não, eu acho que sou eu, porque eu tenho mais ousadia, eu falo mais. João diz, mas quem ama mais sou eu, sou mais manso, mais tranquilo, mais equilibrado, e tentando descobrir quem é o maior numa mesa tensa dessa, irmãos. Vê se isso é momento para levantar uma questão dessa, levantar essa situação. Jesus, irmãos, com muita tranquilidade, ele não se desequilibra. Eu nunca vi Jesus perder o equilíbrio. Pastor Elionai perde o equilíbrio, irmão. Pastor Elionai fica nervoso, fica pensando o que vai falar. Jesus não perde o equilíbrio em situação nenhuma. O culto pode estar pesado, pode estar tenso. Eu tenho uma notícia para te entregar, ele ainda está no controle da situação. A coisa pode estar muito difícil, tem culto, tem reunião que está pesada. Jesus está no controle, tranquilo, irmão, como se nada tivesse acontecendo. Ele parte o pão, dá graça, e agora eu vejo Jesus equilibradamente levantar, e não perdeu equilíbrio não, pastor Daniel. Jesus levanta e ainda canta um hino de adoração a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que deixou você nervoso hoje mesmo? O que deixou você chateado? Por que você não quer cantar hoje? Eu tenho uma notícia para te entregar. Na Santa Ceia mais tensa do Novo Testamento, Jesus levanta no final, perto de ser preso, com os discípulos, um deles abandonando, sendo prestes a ser traído. Ele levanta e ainda canta um hino de adoração ao Senhor. Ele canta um hino de adoração a Deus. Eu tenho uma notícia para te entregar. O Espírito Santo está na casa aqui essa noite, irmão. Se eu mandar levantar a mão, quem não tem luta aqui dentro e quem não passou problema hoje, ninguém vai levantar a mão, mas eu tenho certeza que no meio da luta o Senhor nos ensina que ainda dá para cantar, no meio da situação difícil ainda dá para adorar. Quantos aqui, mesmo com a situação complicada, talvez não chegou emocionalmente bem aqui no culto, mas ainda cantou essa noite, adorou o Senhor? Dá para levantar a mão só mais uma vez para adorar? Dá para levantar a mão só mais uma vez para glorificar? Exalte o nome do Senhor, ainda que a situação esteja difícil. Sabe o que diz a Bíblia? Se tu te mostrares frouxo no dia da angústia, será pouca a tua força. Satanás não quer ver você cantar, fez de tudo para atrapalhar você, o culto aqui essa noite, mas você está aqui e o Espírito Santo te renovou e você está adorando a Deus a si mesmo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Só quem pode levantar a mão por alguns segundos e adorar. Depois eu continuo pregando. Adore a Deus mesmo que o teu coração esteja pedindo para não. Sabe o que Jesus fez? Lucas, o historiador, diz que ele acabou a Santa Ceia. Pensa num homem, irmãos, estruturado e forte. Difícil. O pastor falou que tem um obreiro aqui hoje que cantou junto aqui, que é difícil de acompanhar o ritmo dele, que ele faz cartaz quase todo dia, culto direto e reto. Pastor, não aguenta acompanhar você. E eu vou dizer, é difícil acompanhar Jesus, irmão. Santa Ceia quente, tensa, só assunto difícil para tratar. Jesus parte o pão, dá graça, canta um hino e depois vai para uma vigília de oração, no lugar que ele estava acostumado a ir, o Monte das Oliveiras, lá num lugar chamado Jardim do Getsêmani. Na verdade, quando a Bíblia diz aqui que Jesus foi para um jardim, não é esse jardim da cultura ocidental, que um paisagista desenha um lugar bonito, é um horto com oliveiras centenárias. Tinha naquele jardim uma prensa de azeite, onde eles tiravam azeite fino, azeite médio, mais grosso, para, aleluia, tratar a comunidade, para vender o azeite no mercado, para as coisas cotidianas da vida. E Jesus escolheu esse lugar para ser o seu lugar de oração especial, para ser o seu lugar de oração particular. Primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos em Lucas 11:39. Ao exemplo de Jesus, todo crente tem que ter o seu Getsêmani particular na sua vida. Eu vou repetir, irmão, ao exemplo de Cristo, todo crente tem que ter um Getsêmani particular na tua vida cristã. O que é o Getsêmani particular da nossa vida? É o lugar da oração secreta. Getsêmani é o lugar da oração secreta.
Pastor, por que eu tenho que ter um Getsemane na minha vida? Porque tem coisa que Deus não trata no meio do povão. Tem coisa que Deus não vai tratar num monte, no meio de todo mundo. Tem coisa que, por mais que a oração da mocidade seja horrorosa, Deus não vai falar com você em público aqui. Tem coisa que Deus não vai tratar no círculo de oração, na oração dos obreiros. Tem coisa que Deus só trata no lugar da intimidade, no lugar reservado e no lugar da oração secreta. Crente tem que ter dois altares: tem que ter um altar público e tem que ter um altar secreto. Crente não pode, irmãos, ter somente um altar na sua vida. Ele tem que ter o altar público e tem que ter o altar secreto. Por que que a minha geração preza tanto pelo altar público e não preza pelo altar secreto? Porque o altar secreto não tem live, o altar secreto não tem público, o altar secreto não tem palmas, o altar secreto não gera seguidores. O altar secreto não tem aleluia, não leva você para likes na rede social. Mas eu tenho uma notícia para te entregar: o altar secreto não tem público, o altar secreto não tem like, o altar secreto não tem live, não é transmitido pelo YouTube. Mas quem ora no altar secreto, ele tem o céu aberto para a sua vida, ele tem o céu aberto para o seu coração, ele tem o céu aberto para o seu ministério. Irmão, o altar público é muito bom, atrai olhares, te põe na programação, te joga no YouTube, faz você voar na rede social. Mas o altar secreto te coloca mais perto de Deus, mais perto do céu, mais perto do Espírito Santo. Eu vou fazer uma pergunta, eu sei que a igreja toda vai levantar a mão, até quem não tem. Quantos aqui ainda tem o costume de orar na igreja, mas orar também lá dentro do seu quarto, na beirada da tua cama, com a porta fechada? E eu vou citar o que Jesus falou: e tu, quando orares, entra para dentro do teu quarto. Oh Jesus, fecha a tua porta sobre si, fala com teu pai em segredo. Teu pai que te vê em segredo te recompensará publicamente. Eu vou falar um negócio meio pesado aqui essa noite, mas Deus está me dando autoridade para falar. Irmão, você está orando para coisa que Deus já respondeu. Respondeu como, pastor? É porque você pediu a Deus aqui e a tua bênção está lá na beirada da tua cama há mais de 90 dias, só que você não comparece no teu Getsemane para pegar a resposta de Deus na tua vida. O Senhor está te esperando na beirada da tua cama. Deus está com saudade de ouvir você sozinho. Volte para o teu Getsemane. Tem coisa que Deus só trata lá, tem coisa que Deus só fala lá, tem coisa que Deus só revela lá, tem coisa que Deus só vai te entregar lá. Crente não pode ter apenas o altar público. Todo crente bem sucedido, ministério abençoado de sucesso, ele tem também o altar da intimidade com Deus. Outra coisa, irmão, Getsemane não é o lugar que você vai quando está precisando. Que isso, pastor? Segura aí, meu irmão. Getsemane não é o lugar que você frequenta só quando está doente, só quando está em crise. Getsemane não é lugar que o crente vai quando está precisando de alguma coisa. Getsemane é o lugar que você vai para querer intimidade com Deus. Sabe o que Lucas disse no capítulo 22, versículo 39? E foi como costumava. Sabe o que a palavra costumava quer dizer? Que Jesus não frequentava o Getsemane quando precisava, era um lugar que Jesus frequentava diariamente. Crente não pode ir para o Getsemane quando está em crise, só quando está doente, só quando está chorando, só quando está triste. Não, crente tem que estar no Getsemane no dia da crise, no dia da bonança, no dia da lágrima, no dia do sorriso, no dia da aleluia que estiver bem, no dia que estiver mal, no dia que estiver explodindo. Vai para o Getsemane. Getsemane não é lugar de quem procura matar a sua necessidade. Getsemane é lugar para quem procura intimidade com o Senhor. Quantos aqui querem mais do que a necessidade, a intimidade? Deus não quer suprir somente a tua necessidade, Deus quer ter relacionamento, e Deus não tem relacionamento com quem não frequenta o seu Getsemane. Outra coisa que eu quero que você aprenda: não leva ninguém para o teu Getsemane.
Eu vou repetir para os irmãos guardar bem essa palavra. Eu falei que eu estou perdendo aquela pegada de itinerante. Meu negócio agora é mais palavra pastoral. Não leva ninguém para o teu Getsemane. Getsemane não é lugar de levar turma. Getsemane, eu vou usar uma palavra, pastor, não me repreenda depois, mas é uma palavra mais de cunho jovem. Getsemane não é lugar de levar galera. Getsemane não é lugar de levar muita gente. Getsemane é lugar de você ir sozinho falar com Deus. Jesus chegou no Getsemane, pastor, mas ele levou 11. Calma aí, irmão. Ele chegou no Getsemane, largou 8 aqui e falou assim: vocês oram aqui, me ajudem em oração. Vocês 3 vêm comigo, Pedro, Tiago e João. Chegou um pouquinho mais, agora vocês ficam aqui, velai comigo pelo menos um pouquinho em oração. Mas diz a Bíblia que ele afastou-se cerca de um tiro de pedra, mais ou menos 50 metros para mais, para quando ele orasse, os mais próximos não escutassem as palavras de oração. Por que não pode levar ninguém para o Getsemane? Porque tem coisa que você fala no Getsemane que tem que ficar dentro do Getsemane. Tem coisa que você vai falar no Getsemane, irmão, que a sua filha não está pronta para escutar. Tem coisa que o pastor, aleluia, Daniel vai falar no Getsemane, que ele não pode falar na reunião de obreiro, ele não pode falar com seus companheiros, só pode falar com Jesus Cristo. Tem coisa que você vai revelar na que muita gente, irmão, você é mais radical. Tem momento que nem a minha esposa está pronta para ouvir o que eu vou conversar com meu Deus no Getsemane. Tem coisa que não está pronto para acontecer dentro do Getsemane com você. Getsemane não é lugar para levar turma. Getsemane é lugar para você entrar sozinho. Vai sozinho para o Getsemane, porque aquilo que você falar dentro do Getsemane tem que ficar dentro do Getsemane. E eu tenho uma notícia para te entregar: quando você conversa com Deus no Getsemane, Deus sabe guardar segredos, Deus sabe ouvir e guardar. Jesus falou um negócio no Getsemane, irmão, que eu nunca pensei que ele ia falar. Escute isso. Jesus falou. E olha que Jesus era um homem de uma estrutura igual uma rocha. Ele chegou no Getsemane sofrendo tanto, irmão, tanto, que ele falou assim: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Eu nunca pensei que Jesus ia falar isso, irmão. Se for possível, passa esse cálice de mim sem que eu beba. Amém. Entristeceu até a morte. Eu nunca imaginei que Jesus ia falar um negócio desse dentro do Getsemane. Você sabe o que Jesus está dizendo para o Senhor aqui? Jesus está lembrando, irmãos, um julgamento grego na antiga Grécia, que era em público. Um juiz muito bem preparado a julgar causas de criminosos hediondos. E eles preparavam um copo de veneno, faziam uma fila no meio da praça e julgavam as causas, e o copo de veneno era colocado na mão do primeiro criminoso. Quando o juiz acabava de julgar, ele diz: o que você tem a dizer sobre a tua defesa? Se o camarada não tivesse como se defender, dizer assim: eu vou pedir clemência a vossa excelência, dá para passar o cálice? Se o juiz deixasse ele passar o cálice, irmão, ele entregava na mão do segundo criminoso e ele estava absolvido. Mas se o juiz dissesse: não, você não pode passar o cálice, ele era obrigado a beber o copo de veneno que o matava instantaneamente. Lá dentro do Getsemane, Jesus foi tão amargurado, tão entristecido, que Jesus falou: posso passar o cálice, Pai, sem que eu beba? Os discípulos não escutou essa conversa. Só que Deus não deixou Jesus passar o cálice. E eu tenho uma notícia maravilhosa para entregar à igreja de Alto Laje. Ainda bem que ele não passou o cálice. Você sabe por que eu estou pregando aqui essa noite? Porque ele não passou o cálice. Oh Jesus! Sabe por que você é membro dessa igreja? Está lavada no sangue do Cordeiro, cantando nessa mocidade. Teu nome está no livro da vida, porque ele não passou o cálice.
Porque eu vou ser bem sincero, não tinha ninguém para tomar o cálice que Jesus tomou, mas Jesus segurou a situação e não passou o cálice. Só quem pode levantar a mão para adorar, porque o mestre da Galileia não passou o cálice. Só quem pode adorar, ele não, aleluia, passou o cálice. Você não está bebendo cálice porque ele bebeu no teu lugar, ele bebeu no lugar do pastor Leonai, ele bebeu no lugar dessa mocidade, e hoje a nossa salvação está garantida, e o nosso nome escrito no livro da vida, e não resta mais nada a fazer senão adorar, adorar, adorar aqui essa noite. Eu estou sentindo a presença dele na minha vida aqui em cima desse altar. Só quem pode adorar, porque Jesus não abriu mão da tua salvação e bebeu o cálice. Não leve ninguém para o teu Getsemane. Tem coisa que você vai dizer no Getsemane que teus amigos não estão prontos para escutar, teus colegas não estão prontos para ouvir, familiares teus não podem participar, mas tem coisa que só Jesus e você pode conversar dentro do Getsemane. Outra coisa, irmão, quem frequenta o Getsemane para demasiadamente com essa dependência emocional exagerada. Eu nunca vi uma geração tão dependente emocionalmente assim. Há poucos dias atrás eu vi uma jovem, uma adolescente suicidando, só porque ela postou algo e ninguém deu like, ninguém deu um joinha. Ela foi parar no CTI porque tomou um veneno, irmão, por causa disso. Uma dependência emocional fora do normal. Quem frequenta o Getsemane, ele ama os outros, precisa de apoio familiar dos amigos, mas ele depende muito mais de quem está com ele no Getsemane. Jesus estava orando, irmãos, e no meio do sofrimento, no meio da angústia, aconteceu um fenômeno físico com Jesus. Os poros da pele estourou. A angústia foi tanto, o estresse num alto nível tão grande, que em vez de gerar suor, gerou sangue. Jesus, irmãos, no meio daquele sofrimento, e diz a Bíblia, engraçado, que ele orava mais intensamente. Tem dia que é tão fácil orar, né, irmão? Mas tem dia que não está brincadeira orar. Tem dia que a oração não flui. Tem dia que você orar 5 minutos, parece que você está orando 1 hora. Uma batalha espiritual fora do normal. Tem dia que a gente consegue orar fácil, mas tem dia que não dá para orar. Só que Jesus é o contrário de nós. Quanto mais apertava, mais ele orava. Quanto mais suava sangue, mais intensamente ele orava. Diz a Bíblia que ele deu uma pausa na oração, foi lá ver os discípulos, os 3 mais chegados, íntimos, estavam dormindo. Jesus disse: gente, vocês não podem velar comigo 1 hora, por favor? Voltou para o Getsemane, orou mais 1 hora, suando. Chegou lá nos discípulos, encontrou dormindo de novo e disse: gente, vela comigo, gente, porque a hora está chegando. Voltou novamente para o Getsemane. Na 3ª vez ele encontrou eles dormindo de novo e disse assim: olha, agora vocês podem dormir, porque o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Você sabia, irmão, que tem hora que você conta com pessoas que não vão te ajudar? O problema todo é que tem gente que sai da igreja por causa disso. Tem gente que entrega o ministério por causa do negócio desse. Tem gente que entrega a congregação, entrega o cargo, entrega a regência, porque alguém que prometeu ajuda, alguém com ele contava que ajudar, não, aleluia, se sujeitou, não se apresentou, não compareceu do jeito que ele esperava. Mas quem frequenta o Getsemane, se o amigo vier, ele é crente. Se o amigo falhar, ele continua crente. Se o pastor não conseguir cumprir, ele continua crente. Se o jovem faltar do ensaio, e talvez até porque não quis vir, ele continua regente, ele continua presidindo, ele continua obreiro. Sabe por quê? Porque quem frequenta o Getsemane não conta só com o ser humano. Quem frequenta o Getsemane aprende a contar com Deus. E eu tenho uma notícia para te entregar: Pedro falha, João falha, Tiago falha, mas o céu não falha. O céu não falha. O céu não falha.
Diz a Bíblia que quando Jesus voltou, os discípulos dormindo, um anjo desceu do céu e o confortava. Levanta essa cabeça, irmã. Talvez o irmão falhou, o pastor falhou, o marido falhou, a família não fez o que tu queria, mas o céu não falhou com você. Isso é motivo para você continuar firme, servindo ao Senhor. Quem aqui pode levantar a mão com o pregador e dizer: Senhor, o céu nunca falhou comigo. Só quem não está decepcionado com Jesus e nem com o céu, tem 10 segundos para adorar o nome do Senhor aí, do jeito que você quiser. Seja renovado agora. O céu nunca falhou com você. Jesus acabou de orar. Quando Jesus acaba de orar na penumbra da madrugada, Jesus está saindo do Getsêmani. Quando ele está ainda dentro do jardim, ele é surpreendido com uma multidão. Tinha gente, irmãos, do Império Romano, dos anciões judeus, tinha muita gente do povão, tinha até um menino que foi mandado pelo sumo sacerdote, o nome dele, coitado, era Malco. Ele estava ali só para levar o relatório, para falar com o sumo sacerdote o que aconteceu. Sabe quem estava liderando o motim, o movimento? Não era um do lado de lá. Quem estava liderando o movimento era Judas, um dos discípulos, por incrível que pareça. Quando Judas está chegando, alguém falou assim: Judas, nós vamos te dar tantas moedas de prata, você tem certeza que ele vai estar lá? Eu vou fazer da nossa geração. Judas não tinha relógio, tá, irmãos? Judas olhou, ele deve estar saindo do culto de oração agora. Você tem certeza? Rapaz, todo santo dia quase, ele vai para lá orar. E eu tenho certeza que ele está lá orando. Ele não passa uma noite sem orar. Pode me seguir que ele vai estar lá. Quando Judas chegou, pegou Jesus lá dentro do jardim. No meio daquela multidão, um pouco, um pedaço de pau, ferramenta, pedra na mão, Judas vem dar um beijo em Jesus. Na hora que Judas traiu, Jesus falou uma palavra que me arrebentou todinho, irmão. Jesus virou para Judas e falou assim: ô meu amigo, com um beijo, tu traz o filho do homem? Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Só quem passa pelo Getsêmani, só quem frequenta o Getsêmani, tem estrutura emocional para chamar um Judas de amigo. É por isso que é difícil entender crente, irmão. Alguém falou comigo um dia, falou: pastor, sou hipócrita. Eu disse: por quê? O senhor sabe que fulano fala mal do senhor e trata ele bem. Eu disse: não sou hipócrita não, irmão. Eu sei que ele fala mal de mim, mas eu não trato ele bem porque ele fala mal ou bem de mim. É porque eu amo ele de verdade. Irmão, só chama Judas de amigo quem já passou pelo Getsêmani. Quem não frequenta o Getsêmani ia xingar Judas de tudo enquanto é nome, ia colocar Judas abaixo de cachorro lá na saída do jardim. Mas Judas bateu de frente com alguém que frequenta o Getsêmani. É por isso que crente que ora tem facilidade de perdoar. Crente que ora tem facilidade, irmãos, de superar a situação, de ignorar. Quando você vê um crente muito agitado, fora de controle, pode ter certeza, já tem muito tempo que não vai lá para o Getsêmani, porque quem frequenta o Getsêmani tem estrutura para perdoar quem ofende, quem magoa. Irmão, tem gente a dizer que você não tem vergonha na cara, que você é hipócrita, é cara de pau. Não é nada disso não. Ele não te entende porque ele não conhece o Getsêmani, mas você conhece. É por isso que você perdoa, é por isso que você ama, é por isso que você tem capacidade emocional para chamar um Judas de amigo, porque você frequenta o Getsêmani. E você mais, passar pelo que tu passou, ouvir o que tu ouviu e ainda frequentar a casa daquela pessoa, não é porque você não tem vergonha na cara, é pelo contrário, é porque você é tão cheio do Espírito Santo que Deus te move para isso. Só quem está entendendo a palavra, gente, levanta essa mão de profeta para adorar. Quem está entendendo adora. Só quem passa pelo Getsêmani consegue isso. Aleluia, aleluia.
Quando Judas dá um beijo em Jesus, a confusão está armada. Pedro pergunta assim: Senhor, pode arrancar da espada? Jesus nem respondeu. Pedro arrancou da espada por conta própria. Pedro arrancou da espada porque ele quis arrancar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você leva um assunto para Jesus, você espera ou você toma as suas próprias decisões? Olha para mim aqui, irmão. Quem leva algo para Jesus, ele não está cumprindo só um protocolo, não. Você levou um assunto para Jesus, você tem que esperar a resposta vindo do Senhor. Pedro não esperou a resposta, arrancou da espada por conta própria. Se Jesus não te respondeu ainda, pastor, Jesus não me falou nada, fique na posição que você está. Oh, aleluia. Pastor, Jesus não me deu uma revelação. Espera o céu te responder. Jesus não te obrigou a levar esse assunto para a mesa dele. Você levou porque quis. Então não tome decisão por conta própria. Não assine por seu bel prazer. Não feche a negociação. Não assuma esse namoro sem resposta. Espera o céu te responder primeiro. Quem leva para Jesus tem que esperar a resposta vir dele. Quantos aqui, irmãos, ainda têm paciência para esperar o céu responder? Pegue na mão de quem está do seu lado, por favor, e diga para essa pessoa: não se atreva a fazer o que você está querendo. Espera o céu te responder. Não se atreva a fazer o que você está querendo. Espera o céu te responder. Espera o céu trazer a resposta. Espera o céu te responder, rapaz. Pedro arranca da espada, irmãos, e desfere um golpe quem estava na frente. Sabe quem estava na frente de Pedro? O coitado do irmão Malco. Nem para brigar ele estava só para levar o relatório para o sumo sacerdote. Eu não sei se Pedro deu falta de sorte, se Malco tinha um reflexo muito forte. Só sei que ele disparou o primeiro golpe. E se eu disser para você que Pedro mirou na orelha, eu estou mentindo com o pastor, irmão. Pedro mandou a espada para matar. Ele ia pegar no pescoço. Só que alguma coisa não saiu do jeito que Pedro queria, pegou só na orelha. Sabe o que Lucas diz? E arrancou a orelha direita do rapaz. Sangue minando, a orelha caiu no chão. Jesus, irmãos, está ali no meio. Os romanos achando que estavam no controle da situação. Representante do povo achando que estava. Os anciões judeus achando que estava controlando. Não estava nada, irmão. No ambiente que Jesus está, quem está no controle é Ele. No ambiente que Jesus está, quem está no controle é Ele. Posso falar a verdade com os irmãos? Pode estar xingando, pode estar ameaçando, pode estar falando em matar, pode estar dizendo que vai embora. Quando Deus está no ambiente, é o Senhor quem está no controle da situação. Jesus tranquilamente, irmãos, assumiu o controle e disse: Pedro, guarda a espada. Se isso que você aprendeu aí comigo em 3 anos de ministério, rapaz, põe a espada na bainha. Foi lá, pegou a orelha do tal do Malco, coitado, cortou a orelha direita do rapaz, colocou a orelha no ângulo certinho. O último milagre operado por Jesus antes da cruz. Você deixa eu abrir um parênteses aqui, nessa parte da mensagem, para entregar o que eu quero entregar para os irmãos. Tem feridas na tua vida que não vêm para te matar. Eu vou repetir para os irmãos. Tem feridas que acontecem com você que não é para te matar. Tem feridas que é para te aproximar da presença de Deus. Tem gente aqui que Deus poderia ter livrado ele, mas não livrou, porque Deus não desperdiça sofrimento na vida de quem Ele tem propósito. Eu vou falar de novo porque é profético o que eu estou entregando aqui, irmão. Deus não desperdiça sofrimento na vida de quem Ele tem propósito.
Essa ferida não veio para te matar, essa mágoa não veio para te destruir, essa situação não veio para te arrebentar, isso vai te aproximar. Você sabe quem sentiu Jesus mais de perto, no meio daquela confusão toda? O abençoado do Malco, irmão, chegou a sentir o hálito da boca de Cristo, perto da sua orelha, na hora de colar ela no lugar, o último milagre que Jesus fez. Olha para mim aqui, no meio das feridas da vida, você vai sentir o hálito do Espírito Santo, falar com você no meio da tribulação, no meio dessa angústia toda. Você vai ouvir Jesus falando no pé do teu ouvido, a ponto de arrupiar o teu corpo, porque tem ferida que não é para te matar, tem ferida que é para te aproximar de Deus. E Deus está me usando aqui essa noite para falar com quem veio atribulado para dentro desse culto. Essa ferida não vai te levar para a cova, pelo contrário, isso te renova na presença de Deus aqui essa noite. Os obreiros aqui sabem o que eu estou dizendo aqui agora, que são bons de Bíblia. Por que Lucas colocou no seu livro, no evangelho que ele escreveu, que decepou a orelha direita de Malco? Malco era estagiário para ser sacerdote, irmãos. Um camarada para ser sacerdote, ele tinha que estudar teoricamente uns 12 anos, num curso intensivo para ser sacerdote. Depois de 12 anos que ele estudava, ele tinha que estagiar ao lado do sacerdote em exercício. Servo do sumo sacerdote acompanhava o dia a dia sacerdotal na intimidade, via o que o sacerdote fazia. Lá em Levítico diz que o sacerdote não podia ter defeito físico. Uma das coisas que pesava muito era essa orelha direita. Pastor, por que o sacerdote prezava tanta orelha? Porque no dia que você ia fazer a cerimônia na unção sacerdotal, tinha que pegar o sangue da aspersão, pingar no polegar no direito, no dedão do pé direito, e tinha que pingar na orelha direita. Como pingar sangue da aspersão se não tem a orelha? Parece que eu vejo o irmão Malco dizendo assim: Senhor, 12 anos da minha vida estudando, perdi tudo, fazendo estágio igual um louco para ser sacerdote, no meio de uma confusão dessa, acabaram com o meu ministério e com o meu sonho. Só que Malco não contava com uma situação: Jesus tem poder de restaurar. Jesus tem poder de restaurar. Olha para mim aqui. Alguém te feriu na igreja que tu congrega. O restaurador está aqui na festa nesta noite para te restaurar. Alguém diz que você não vai longe, não tem chamada, não tem ministério, falta conhecimento, não é família pastoral, na tua família não tem nenhum pastor, não tem um obreiro. Meu amigo, levanta a cabeça, Jesus está aqui para restaurar. Quando Jesus coloca a orelha de Malco no lugar, ele não está colando só uma orelha, ele está dizendo: vai meu filho, ainda dá para ser sacerdote, ainda dá para fazer o serviço sacerdotal. Jesus está tomando o jovem pela mão aqui essa noite e está dizendo: não para não, não desanima não, não deixa de congregar não. Eu sei que tu está ferido, alguém te machucou, alguém passou a espada em você, mas eu sou o Deus que restaura. Eu estanco a hemorragia, eu coloco no lugar o que foi arrancado do lugar. Eu sou o Deus que restauro. Só quem frequenta Getsemane entende o que o outro está passando. Quem não frequenta Getsemane não sente a dor do outro, mas quem está acostumado a entrar no Getsemane entende o que o outro está passando. Já estou caminhando para encerrar. Jesus, ele coloca a orelha de Malco no lugar, direitinho, como tinha que ser colocado. Quando Jesus acaba de colocar, eles empreenderam o mestre. Os discípulos todos abandonaram. Oh, irmão, só enfrenta o Calvário quem já passou pelo Getsemane.
só enfrenta o julgamento quem já passou pelo Getsemane. Quem nunca passou pelo Getsemane não aguenta uma palavra. Eu vou falar um negócio aqui, irmãos, e não vou generalizar não. Quem não frequenta Getsemane não aguenta crítica e não sabe lidar com elogios. Desculpe a fraqueza. Quem não frequenta o Getsemane, numa crítica arrebenta ele, e um elogio lá, aquele bobo que ele pensa que ele é o dono do poder. Mas quem passa pelo Getsemane sabe lidar com tudo isso, sabe lidar com tudo que está acontecendo na tua vida. Eu tenho uma notícia boa para te entregar, meu amigo. Deus está te esperando no mesmo lugar, dentro do Getsemane. Fica de pé comigo, a igreja, com a permissão do pastor Daniel. Quantos aqui estão ouvindo Deus falar essa noite? Eu sei que a palavra foi pastoral, mas é isso que Deus me entregou para essa noite. O Senhor Jesus quer abençoar mais jovens aqui, mas Deus está te esperando no Getsemane. Pastor, eu estou tentando ser pregador, mas eu não consigo entender a Bíblia. Vai para o Getsemane, que tem um professor maravilhoso lá. Pastor, eu quero cantar mais ungido. Eu estou fazendo até aula de canto, estou conseguindo dominar os agudos altos, fazendo firula com a voz. Meu irmão, faça aula de canto, domina os agudos, mas tem um conselho para te entregar. Vai para o Getsemane, porque a voz você consegue na aula do canto, mas a unção é só no Getsemane. A unção é só dentro do Getsemane. A unção você só consegue no Getsemane. Pastor, eu estou fazendo um curso teológico da etade, rapaz. Estou descobrindo coisa que eu nunca imaginei. Meu irmão, faça. Eu vou dizer mais, faça. Frequenta a escola dominical, monte uma biblioteca na tua casa. Pregador tem que ler Bíblia, pregador tem que estudar. Mas eu tenho uma notícia para te entregar. Conhecimento se adquire dentro de uma sala de aula, dentro de um seminário. Mas unção para pregar atrás da tribuna, meu Deus do céu, é só no Getsemane. Sabe por quê? Púlpito não é lugar de vomitar conhecimento apenas. O povo quer ouvir conhecimento, mas quer ouvir conhecimento debaixo da unção, da graça e a palavra revelada. Palavra revelada é só no Getsemane. Palavra revelada é só no Getsemane. Hino com unção é só no Getsemane. Louvor que mexe com a igreja, só quem frequenta o Getsemane. Só quem frequenta, só quem frequenta. Levante a mão para adorar. Quem não frequenta o Getsemane não tem graça, não tem unção. Mas quem frequenta vai sentir a presença agora. Agora, agora, vai lá! Eu quero terminar a minha participação nessa noite orando pelos irmãos. A igreja não vai fazer isso não, só a mocidade. A festa de vocês. Vamos fechar esse banco aqui dando as mãos assim. Faz uma corrente forte aí, dá a mão. Você pode dar a mão a quem está ao seu lado, irmãos? Está tudo bem com você, com ele aí? São amigos ainda? São servos de Deus? Tem relacionamento fraternal aí? Amém? Quando eu começar a orar, você vai levantar a mão desse irmão para cima. Oh Jesus. Deus está despertando os jovens aqui para voltar para o Getsemane. Estão dizendo que a nova geração não ora. Deus vai provar que tem crente na nova geração que ora. Tem jovens que ainda oram nessa geração. Deus vai promover crescimento espiritual dessa festa para a próxima de vocês aqui. Tem jovens aqui que vão experimentar um desenvolvimento espiritual maior dessa festa de hoje até na próxima. E não é porque eu estou pregando não, é porque o Espírito Santo vai levar algum de vocês para dentro do Getsemane. Pastor Daniel, quando Samuel estava ministrando perante o Senhor, diz a Bíblia que ele era muito novo, mas já usava um éfode de linho. Mas o éfode de linho, pastor, não é só para o sacerdote. Irmão, tem gente aqui que não virou sacerdote, mas tem chamada. Quando Deus ele olha para esse grupo de jovens aqui, vocês estão usando uma blusa,
uma camisa de malha com o slogan da festa. Mas tem jovens no meio de vocês aí que estão diante de Deus espiritualmente usando uma túnica sacerdotal. Não tem a credencial no bolso, mas tem a chamada na alma. Samuel ainda novo usava, só que tinha um porém, obreiros. Todo ano a irmã Ana, mãe do Samuel, levava uma túnicazinha nova para ele. Olha para mim aqui, jovem, isso é para vocês. Todo ano a mãe de Samuel levava uma túnica nova para ele. Para que a mãe de Samuel todo ano levava essa túnica nova? Tinha cuidado, porque Samuel estava crescendo. Samuel estava crescendo, moço. A túnica do ano passado estava apertada, pequena, pega frango. A manga já não estava mais no comprimento. Então Ana entendia, tem que trocar a túnica, levar uma maior um pouquinho. Vou falar um negócio pesado aqui, viu? Vai doer, mas remédio que dói e faz curar. Tem gente aqui que há anos não troca de túnica, irmãos. E eu estou falando no sentido espiritual. Vou repetir, tem jovem aí que já está no 3º congresso consecutivo e está usando a mesma túnica até hoje. Por que não trocou? Porque não cresceu espiritualmente ainda. Mas essa noite o Espírito Santo está fazendo o lugar da irmã Ana dentro do culto. Deus trouxe uma túnica nova para você, porque está na hora de crescer, rapaz. E crescimento é para quem tem intimidade. Estou encerrando agora. Eu ia entregar a mensagem sem essa, mas Deus não quer que eu passe sem falar. Getsemane não é lugar para conseguir o que você quer. Meu Deus do céu. Getsemane não é lugar para conseguir tudo o que você quer. Você sabia que eu já entrei no Getsemane e saí sem o que eu queria lá de dentro? Getsemane é lugar para você entender o que Deus quer na sua vida. Jesus falou assim: Senhor, passa de mim o cálice sem que eu beba. O céu não deixou passar o cálice, Jesus teve que tomar. Tem gente aqui dentro do Getsemane sofrendo, mas não desanima não. Você está sofrendo, mas você está dentro da vontade de Deus. Getsemane não é lugar para aliviar a tua situação instantânea. Getsemane é lugar para entender o que Deus quer para a tua vida. É lugar para entender por que Deus levou, por que Deus não abriu a porta. E nessa noite Deus está pegando jovens aqui e dizendo: quer crescer? Vem para o Getsemane. Quer se desenvolver? Vem para o Getsemane. Quer cantar mais ungido? Vem para o Getsemane. Getsemane é lugar para quem quer intimidade e não sempre quem quer conseguir o que quer. Vamos orar comigo essa noite, já são 9h31. A mocidade vai levantar as mãos dadas para cima nessa noite. A igreja não é obrigada a fazer, faça se quiser. Eu quero orar por vocês. Pastor, Deus vai levantar talentos novos no meio dessa juventude aí. Eu vou entregar uma profecia para essa igreja. Vocês não vão precisar contratar ninguém de fora. Os talentos que vai suprir todas as necessidades da igreja estão aqui dentro. Estão aqui dentro. Estão aqui dentro. Quando cair no Getsemane vai florear. Senhor nosso Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo essa noite, eu oro pela igreja do Senhor aqui neste lugar, mas eu oro exclusivamente e mais intensamente por essa juventude abençoada que está aqui da minha esquerda. Derrama a tua graça sobre nós essa noite. Desperta mais essa igreja, Senhor. Desperta mais esse ministério. Desperta mais essa juventude. Desperta esses jovens a voltar para o Getsemane, a buscar no Getsemane, a se aprofundar no Getsemane. Faz eles entender que intimidade com Deus só acontece com quem frequenta o Getsemane. Aonde tem um crente de Getsemane aqui essa noite, derrama graça, derrama unção, derrama presença, derrama misericórdia. Só quem frequenta o Getsemane, levante a mão bem alto para cima, seja cheio do Espírito Santo.
Deus quer mais para a tua vida. Deus vai encher mais você. Deus vai colocar mais graça na tua vida. Deus vai desenvolver mais teu ministério. Só quem está sentindo a presença de Deus, adora, 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 adora. Olha a graça de Deus descendo sobre essa mocidade aqui. Olha Deus renovando os jovens aqui na frente. Olha a presença de Deus aí atrás, no meio dos irmãos que vieram trazer caravana para visitar. Deus quer mais de vocês. Jovem, vai voltar para o Getsemane.